Há momentos em que o mundo espera uma reação, uma palavra, um gesto, uma resposta que organize o caos. Quando alguém é acusado injustamente, esperamos defesa. Quando alguém é ferido, esperamos revolta. Quando alguém é pressionado, esperamos resistência. Esse é o padrão humano. Mas houve um momento em que nada disso aconteceu. Diante de gritos, acusações e violência crescente, Jesus permaneceu em silêncio. E foi ali, antes da cruz, antes do desfecho, antes do fim visível, que algo começou. Não foi um silêncio repentino. Não foi hesitação. Não foi confusão. Foi um silêncio que se instalou lentamente. Como se as palavras já não fossem necessárias. As pessoas ao redor não sabiam lidar com aquilo. O silêncio interrompe expectativas. Ele quebra a sequência lógica do conflito. Ele retira o chão de quem espera a reação. Quando alguém não responde como o esperado, a tensão não diminui, ela aumenta, porque o silêncio não oferece direção. Não aponta culpados. Não organiza versões. Ele apenas permanece. E permanecer, em meio ao ruído, é profundamente desconcertante. Todos ali estavam acostumados a respostas. Acostumados a líderes que falavam. A acusados que se defendiam. A condenados que imploravam. Mas naquele instante, o silêncio começou a ocupar o espaço que antes pertencia às palavras. Não houve tentativa de convencer. Não houve esforço para controlar a narrativa. Não houve necessidade de provar nada. O silêncio não veio para vencer o conflito. Ele veio para atravessá-lo. Talvez o mais perturbador não tenha sido a ausência de palavras, mas o que essa ausência revelou. Quando não há resposta, o outro começa a ouvir a si mesmo. A raiva aparece com mais clareza. A insegurança se torna visível. O medo se manifesta sem disfarces. O silêncio funciona como um espelho. Ele não acusa. Ele não defende. Ele reflete. E nem todos estão preparados para se ver. O silêncio começou ali porque já não havia nada a acrescentar. Palavras não mudariam a decisão. Argumentos não dissolveriam a tensão. Milagres não interromperiam o que precisava ser atravessado. Reagir, naquele momento, seria apenas alimentar o ruído. E o ruído já era grande demais. O silêncio surgiu como uma ruptura interna. Não como rendição, mas como presença total. Existe um tipo de silêncio que nasce do medo. E existe um silêncio que nasce da compreensão. O primeiro tenta escapar. O segundo permanece. Nada indica que aquele silêncio fosse passivo. Ele era atento, consciente, inteiro. Era o silêncio de quem compreende o movimento das coisas, sem precisar interferir a todo instante. Talvez seja por isso que o silêncio tenha começado antes da cruz. A cruz era visível, concreta, compreensível dentro da lógica humana do sofrimento. O silêncio não. Ele não podia ser atacado. Não podia ser contestado. Não podia ser explicado. E o que não pode ser explicado costuma incomodar mais do que aquilo que pode ser odiado. Ali, naquele instante inicial, o silêncio começou a deslocar algo invisível. Não mudou os acontecimentos externos, mas alterou o campo interno de quem observava. Alguns ficaram mais agressivos, outros confusos, outros inquietos. Porque o silêncio não oferecia alívio. Ele oferecia contato. Contato com o próprio estado interior. Talvez aquele momento não tenha sido registrado como um grande evento. Não houve anúncio. Não houve gesto dramático. Mas foi ali que tudo começou. O silêncio não surgiu como ausência de ação. Surgiu como uma escolha silenciosa de não reagir automaticamente. Uma escolha rara, difícil e profundamente humana. Talvez esse silêncio não tenha sido apenas sobre aquele momento específico. Talvez ele continue acontecendo toda vez que alguém escolhe não responder impulsivamente. Toda vez que alguém observa antes de reagir. Toda vez que alguém permanece consciente em meio ao caos. O silêncio começou ali, mas não ficou preso àquele tempo. Ele permanece. Antes de continuar, se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se ela te convida a observar com mais calma, considere se inscrever no canal.
Não como um gesto automático, mas como uma forma de continuar esse espaço de silêncio e presença. Se sentir que esse conteúdo pode tocar alguém que você conhece, compartilhar também é um gesto simples e silencioso de cuidado. E se quiser deixar um sinal de que ficou até aqui, um curtir, ajuda o canal a continuar existindo, sem quebrar essa atmosfera. O silêncio começou quando as palavras já não serviam. Começou quando reagir significaria apenas repetir o mesmo padrão. Começou quando alguém escolheu permanecer inteiro, em vez de vencer uma discussão. Talvez o início não tenha sido marcado por dor, mas por lucidez. E talvez seja por isso que esse silêncio ainda ecoe. Continue observando.